Números 33, versículo de número 1 diz assim: Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão, por ordem do Senhor. Por ordem de quem? Por ordem do Senhor. É uma ordem. Ei, é uma ordem, não é um pedido. Por ordem do Senhor, Moisés guardou os registros escritos de seu progresso. Estas são as etapas das jornadas edificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantes à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam os filhos mais velhos das suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Me dê licença para ler também em outra versão. 33, primeiro, na revista Almeida e atualizada, diz assim: São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada por caminhada, conforme o Senhor havia mandado. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Saíram como? Como é que eles saíram? Corajosamente, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou juízo. Meu Deus, essa palavra é muito pesada, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para ensiná-la. Executou juízo contra os deuses. Executou juízo contra os falsos deuses. Irmãos, nós não podemos ser como Faraó, que temia as pragas, mas não temia Deus. Tem gente que teme as pragas, mas não teme a Deus. Teme tudo que o Brasil está passando, teme toda a dificuldade que está vivendo, teme as coisas ruins que acontecem, teme, mas não teme a Deus. Se você teme a Deus, você não pode temer coisas ruins, querido. Você não pode temer as fases que você precisa viver, que você tem que viver. Deus está treinando a nossa nação. Deus está treinando você. Nós vamos viver coisas profundas nos próximos anos. Amém, irmãos? Tire seus olhos um pouquinho de Brasília, tire seus olhos um pouquinho do governo executivo, judiciário e legislativo, e coloque seus olhos na eclésia. Coloque seus olhos nas promessas de Deus para a sua igreja. Amém, irmãos? Deus tem homens em todos os lugares, mulheres em todos os lugares, mas a gente fica nessa briga, nesse frenesi, né? Fica nesse frenesi. Você é de direita, você é de esquerda, você é do alto, meu irmão. Você é do alto, meu irmão. Irmão, você é do alto. Você quer salvar os dois lados, não quer? Você quer salvar os dois lados, irmão? Você quer salvar todo mundo, irmão? Ou você decide quem você quer salvar? Nós somos do alto. Então a sua mente tem que ser coletiva no projeto de salvação. A sua mente tem que ser coletiva no projeto de abençoar a terra. Não, mas esse tu não abençoa não porque é desse partido. Esse tu não abençoa não porque é daquele. Esse tu não abençoa não porque é isso, porque é aquilo. Irmão, Daniel serviu Nabucodonosor, o homem que destruiu a sua família, destruiu a sua cidade, destruiu o templo do seu Deus, ainda roubou os utensílios e trouxe para suas mesas de orgia. Por isso que Daniel não sentava na mesa do rei. Mas Daniel foi tão bom para esse homem. Daniel rejeitou a comida do rei, mas não rejeitou o coração do rei. Você está me entendendo? O problema é que a gente rejeita a ação das pessoas e rejeita também o coração delas.
A gente vai rejeitando o que as pessoas fazem e vai rejeitando o coração das pessoas. Não, irmão, você é igreja, você é eclésia, você tem que mudar a sua mente. Se você quer viver um avivamento, você vai ter que mudar a sua mente. Porque vai acontecer coisas na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade, na sua repartição pública, no lugar que você trabalha, que não costuma acontecer todo dia. E você vai dizer, isso não é de Deus. Cuidado para não dizer que isso não é de Deus. Porque Deus não lê os seus livros de teologia para se comportar como você acha que ele vai se comportar. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas dentro de uma jaula. Ele é indomável. Ele é indomável. Jesus não está preso às nossas axiologias, aos nossos medos, às nossas culpas, às nossas esquisitices, à nossa vida evangeliquez. Jesus está acima disso tudo. Quando o Senhor executou o juízo no Egito, as pragas também eram para derrubar os falsos deuses. Por que a praga para derrubar os falsos deuses? Por quê? Porque os deuses do Egito não conseguiram parar as pragas lá. Mas Deus enviou praga, meu Deus. Por que Deus fez isso? Para derrubar os falsos deuses. Porque os deuses do Egito não conseguiram parar as pragas, Misa. Então tem coisas que acontecem porque Deus está derrubando falsos deuses. E a gente acha, por ser evangélico, é privilegiado. Não pode passar por dificuldades, não pode passar por privações, por necessidades. Você precisa discernir os movimentos do Senhor, não analisá-los. Deus não precisa de analista. Ele precisa de homens de discernimento, que discernem todas as coisas a partir de Cristo, não a partir de si mesmo, não a partir dos seus sentimentos, mas a partir da vida de Cristo, da vida de Deus. Vocês estão tão quietos. Está tudo bem? Vocês estão entendendo? Posso continuar? Você não quis ir embora mesmo? Então tá. A visão natural ela analisa, mas a visão espiritual discerne. E como eu disse, Deus não precisa de analíticos. Deus precisa de homens de discernimento, que leem um versículo e não entendem, mas ficam, meu Deus, Senhor, o que é isso, Espírito Santo? Fala comigo sobre isso, Espírito Santo. Mas isso aconteceu há 4.000 anos atrás, mas traga ideia para mim hoje sobre isso, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai jogar na sua frente as próximas ações de Deus, baseado naquilo que Deus já fez. E aí você lê aquilo que Deus já fez e diz, Deus vai fazer algo novo. Mas Ele já fez há 4.000 anos atrás. E aí você diz, Deus vai fazer algo novo. De novo. Você já entendeu como é que é a Bíblia? Você lê coisas de milhares de anos atrás, e você prega como se fosse acontecer amanhã. É geracional ou não é esse livro? É geracional ou não é, gente? É maravilhoso. Então você vai perceber o quê? Que as pragas não foram para prejudicar o povo de Deus. Veja bem, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Eu não vou ler, só vou citar. Moisés está lá, pegou as ovelhas do sogro, levou para o Horebe. E ele não foi de manhã e voltou de tarde. Ele ficou lá vários dias apacentando as ovelhas do sogro. Então ele está lá no Horebe, no deserto de 45, 50 graus, terrível deserto. Moisés está lá apacentando as ovelhas do sogro. De repente ele começa a perceber que as árvores começam a pegar fogo, porque é normal. Sarça pegar fogo no deserto é normal, é muito calor. Ano retrasado nós tivemos em Jericó, estava 48 graus. E é normal você ver a sarça pegar fogo. Só que de noite ela apaga, por causa do sereno do deserto. Mas Moisés começou a perceber que tinha uma que não apagava de noite. Porque o que Deus acende não apaga de noite, irmão. O que Deus acende não apaga na escuridão, não apaga em trevas. O que Deus acende continua brilhando em meio a trevas. Continua brilhando. E Moisés está lá. Quem é que acendeu aquela sarça? Quem?
Deu, mas não falou, ficou quieto. E Moisés está lá, olha, passa no outro dia, olha de novo. Meu Deus, isso também está pegando fogo desde ontem, desde ontem. Aí a Bíblia diz que ele fala consigo mesmo. Ele diz: me virarei para lá e verei esta estranha visão. Por que que a sarça pega fogo e não se consome? Ele se interessou. Quando ele se interessou, que ele chegou perto, a Bíblia diz: vendo Deus que Moisés se virava para ver, falou com ele do meio da sarça. Veja que coisa linda que Deus faz. Ele acende, mas não fala. Ele dá um sinal, mas não diz nada. Quando ele vê interesse em você, naquilo que ele está mostrando, quando ele vê que você se vira para aquilo, Deus disse: Moisés, Moisés. Deus só fala quando ele vê interesse. Deus não fala com gente irresponsável. Deus fala com quem quer ver, com quem quer chegar perto. Deus fala com quem quer investir, com quem quer avançar, com quem quer entrar. Deus não fala com gente que fica só observando. Não, se interesse. Sabe quem é que Deus vai usar nas próximas estações no Brasil? É quem está interessado, é quem se importa. Quem se importa, eu me importo com o meu bairro, com a minha cidade, eu me importo com o meu prefeito, eu me importo com os vereadores da cidade, eu me importo com os padres da cidade, eu me importo com os empresários da cidade, eu me importo com todo mundo. Vamos se importar, gente. Ninguém se importa. É evangélico? Não, então não me importo. Eu fico imaginando o faraó pedindo conselho para José. Como é que eu faço, moço? José e Daniel, 2 escravos, que foram levados como escravos para as 2 nações diferentes. Eles não eram o primeiro daquele lugar. Eles chegaram lá como escravos. O faraó teve um sonho, José revelou. Nabucodonosor teve um sonho, Daniel revelou. Os 2 mudaram aquelas nações. Um mudou a fibra moral da Babilônia, o outro mudou a fibra econômica do Egito. Cadê os homens que vão mudar as fibras dessa nação, os fundamentos dessa nação? E para a internet falar mal, atacar, deixa isso para quem não está fazendo nada. Você está aqui com uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de atacar e avançar. Atacar o coração de Deus com a sua fome, com a sua sede. Não ataca, irmãos. Não ataca, não precisa. Levante uma bandeira e fique lá. Eu amo você. Eu amo você. Irmãos, Faraó temia as pragas, mas não temia Deus. E uma geração que teme as pragas, teme os dias maus, mas não teme a Deus, não vai desfrutar daquilo que Deus está por fazer. Ele vai fazer. Diga para alguém que está do seu lado: Ele vai fazer. E ninguém pode parar isso. Diga para ele: ninguém pode parar um rio que corre para cima. Ninguém para um rio que corre para cima, meu irmão. Quando eles saem do Egito, veja bem, vamos voltar lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés, Jean, se aproxima, vendo Deus que ele se virava para ver, falou Deus com ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, eu tenho uma missão para você. Irmão, Deus fala do meio do fogo. E quando Deus fala é porque Ele tem uma missão. Ai, Deus fala comigo, me abençoa. Eu não quero te abençoar, eu quero dar uma missão para você. Porque abençoado você já é, bebê. Você já é abençoado. Efésios 1:3, Ele me abençoou, artigo definido. Ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais, e me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Efésios 1:3 e 4, leia. Ele já me abençoou. Então quando Deus fala, não é para te abençoar, é para te dar uma missão. Por isso que eu disse para você ir embora antes de ouvir, porque se Deus está falando, Ele vai te dar uma missão.
E a missão não tem a ver com a sua análise, tem a ver com o seu discernimento, tem a ver com a sua vontade. Deus tem uma vontade e não vai mudar a vontade de Deus. Não vai. Você não vai mudar a vontade de Deus. Está me entendendo, querido? Aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão, Senhor? Eu vou te enviar no Egito. É? Onde é que o Senhor vai me enviar? No Egito. Eu quero trabalhar na igreja. É no Egito. Eu queria ficar perto da igreja, no altar, no púlpito. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E o Senhor diz: não, é no Egito. É no Egito. Eu vou mandar você para fazer duas coisas. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, versículo 12. Versículo 12 de Êxodo 3. Está aqui? Versículo 12 de Êxodo 3. Versículo 12. Deus respondeu: eu estarei com você, este é o sinal que eu sou aquele que envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Não, então não é no 12, é no 11. Vê se é no 11. Quem sou eu para mim? Não, é no 10. Vai, envia Faraó, você deve tirar o meu povo de Israel. Não, é o 9, irmão, é o 9. Aqui, é o 9. Está na Bíblia. A ordem do trator não altera o viaduto. Vamos lá. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios o tratam cruelmente. O Senhor disse assim: ó, eu estou vendo duas coisas. Eu estou vendo o meu povo sendo oprimido, e estou vendo os seus opressores oprimindo. Então Moisés não foi só lá tirar o povo, ele foi trazer justiça para o povo de Deus e juízo para o povo do Egito. Deixa eu te falar uma coisa: sempre que Deus pratica justiça na terra, alguém paga a conta. Porque para Deus praticar justiça, vai ter que trazer juízo para alguém que está praticando injustiça. Porque a mensagem do reino qual é? Buscar o reino e a sua justiça. Quem estiver praticando injustiça vai viver juízo. Quem estiver praticando justiça vai viver, vai sair daquele ambiente, vai sair dessa glória, desse lugar, e vai entrar em glória. Então o Senhor disse: eu vou te enviar, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto a opressão dos seus opressores. Então esse trabalho não é seu, você só vai fazer o que Deus mandou. Quando você chegar no lugar e declarar justiça, certamente vai vir juízo também. É por isso que ele disse: deixa meu povo ir. Agora, isso é perigoso. Bota aqui Êxodo capítulo 7, agora eu acertei, é Êxodo 7. Êxodo 7, versículo 1. Êxodo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei perecer. É o capítulo 7 de Êxodo. E o versículo 1? É mesmo? É porque eu não estou vendo. Ah, está ali, ó, está ali, ó. Ah, aqui embaixo, querido. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para Faraó. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai me representar diante de Faraó como um Deus. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Você vai me representar como um Deus para Faraó, e Arão seu irmão será o seu profeta. Versículo 2: diga a Arão tudo que eu lhe ordenar, e Arão mandará a Faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, eu endurecerei o coração de Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei o meu exército, o meu povo, os israelitas da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui, Wagner? Deus está dizendo assim, ó: Moisés, eu vou te enviar como um Deus diante de Faraó. Você vai lá tirar o meu povo. Diga para Faraó: deixa meu povo ir.
mas eu vou lá na frente e vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar o meu povo ir. Espera aí, o senhor está mandando eu fazer uma coisa que o senhor vai na frente me atrapalhar? Espera aí, o senhor está dizendo para mim falar para Faraó para deixar o povo ir, mas o senhor vai endurecer o coração dele para ele não deixar? Então por que eu vou fazer lá? Não, Moisés, porque se eu não endurecer e ele deixar o povo ir, eles não vão pagar a conta. Eu estou endurecendo o coração de Faraó, porque Faraó vai pagar a conta. Não brinque com Deus, irmãos. E você está discutindo por quê? Só ouça o que Deus está dizendo. E vai orar para o julgamento não ser muito pesado. Por isso que Ele pede para você orar pelos seus inimigos. Ele disse, se você orar até o alivio. Não brinque com a glória de Deus. Esse Deus não é gente. Ele está dizendo, eu vou na frente endurecer o coração de Faraó para ele conhecer a minha mão. Só passa sangue na porta, para que vocês não precisem viver as pragas que eu vou derramar. Só fique na minha presença. Então fique tranquilo, Brasil. Descansa. Por que você está na internet brigando com todo mundo? Vai orar, passa sangue na porta e vai orar. Fica de boa, mano. Fica de boa, mano. Ô, mano, fica de boa, porque vai acontecer. É o Senhor que está dizendo. Mas deixa eu sair daqui agora, que eu tenho outra palavra para você. Não sei nem porque eu estou falando isso. O que é que Deus mandou Moisés fazer? Registre as saídas. Ele não mandou registrar as entradas, Juscelio. Ele disse, registre todas as saídas que você sair. Se você ler o Números 33, o capítulo inteiro, você vai ver em todo o versículo Moisés anotando as saídas. Moisés não adotava as entradas, ele anotava as saídas, porque as entradas não é com você. As entradas é mistério. Então, mais importante de saber aonde você tem que ir é você não saber aonde você tem que estar. Tem lugares que você não tem que estar mais. Eu não estou falando de lugares geográficos, estou falando de lugares em você. O pastor José estava fazendo oferta, estava falando isso para você. Essa mudança que nós precisamos ter aqui dentro. Tem algumas mentes que precisam mudar, senão elas vão bugar, irmãos. Porque a gente quer insistir em coisas que Deus disse, não é mais assim. Não é mais assim. Mas eu feri a rocha a vida inteira, como é que não é mais assim? Não é mais, agora você vai falar com ela. Aí eu falo, não funciona, eu vou lá e bato na rocha. E o pior, funciona. Aí porque funciona, eu acho que foi Deus. E Deus diz, não, eu não mandei você bater. Mas funcionou. Funciona de várias maneiras. Tem muita coisa funcionando que não foi Deus que disse. Deus não me chamou para dar resultados, Ele me chamou para dar fruto. E muitas pessoas, para dar fruto, vão ter que parar de dar resultados, porque estão dando resultados a partir de si mesmo e não a partir de Deus. Mas está dando certo, o povo está bebendo, a igreja está cheia, olha quanta gente. No final, todo mundo bebeu. Deus chamou Moisés e disse, amigão, você não me santificou diante deles. Mas Senhor, aqui todo mundo bebeu. Eu faço as coisas, porque eu não nego a minha palavra. Mas não foi isso que eu pedi para você fazer. Mas Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Não, você está fazendo a sua obra, não é a minha obra. Então resista às saídas. Diga para quem está do seu lado, você não precisa estar mais aí. Diga assim, não é mais assim. Não, mas Deus falou para não tirar os marcos antigos. Eu não estou falando de marcos antigos, eu estou falando de velhas fórmulas. De velhas fórmulas que funcionaram um dia. E Deus está dizendo, não é mais assim. Antigamente a gente orava, as pessoas caíam na unção, e o que não caía a gente derrubava. Ficava alguém atrás, bota o pezinho aí para ele cair. Hoje as pessoas estão se jogando. Elas não precisam mais de uma mão na sua cabeça. Quando elas veem a glória, elas mesmas se jogam no chão.
O modus operandi mudou, meu irmão. O modus operandi mudou. Por quê? Porque Deus está dizendo, agora é diferente. E nós estamos presos às velhas formas. Alguém na televisão passou um dia, jogou um paletó, e alguém caiu aí, país, todo mundo que passou começar a jogar paletó um no outro. Deus está dizendo, não joga mais paletó, agora joga a Bíblia. Enfia a Bíblia na cabeça desse cara. Enfia a Bíblia no coração desse cara. Não é para jogar mais o paletó. Alguém me para na minha frente e diz, pastor, transfere a unção. Vai orar, rapaz. Pensa que é fácil carregar isso? Ah, você quer unção? Vai orar, meu filho. Se eu não acredito em transferência, acredito. Mas eu acredito numa transferência responsável. Uma transferência responsável, porque a unção não é para se exibir. A unção não é para se exibir. A unção, ela tem um propósito. Por isso que uns são, outros não são. Saiba-se onde você deve ir, mas importante é saber aonde você não deve estar mais. Solte as velhas fórmulas, mantenha os marcos antigos, mas solte. Lembra o que eu falei no primeiro culto, quem não estava aqui? O Pentateuco, Deus criou em Gênesis, encheu de glória em Êxodo, instruiu em Levíticos e movimentou em Números. Você lê o livro de Números, eles estão em constante movimento, porque já foram instruídos, porque já estão carregando a glória, porque já entenderam quem os criou. Deus cria, enche de glória e instrui. A instrução é para não perder a glória. A instrução não é para substituir a glória. Os tradicionais diziam que tem gente que quer o fogo, mas não quer a Bíblia. Os pentecostais dizem que se a gente ler a Bíblia demais e estudar teologia, a gente pode perder o fogo. Quando a Bíblia diz que a sua palavra é espírito e vida. Não, irmãos, vamos parar com essas prateleiras evangélicas que nós criamos, que bota o tradicional de um lado, o pentecostal do outro. E há essa briga teológica de uma fé judaizante, de uma fé reformada, de uma fé neopentecostal. Vamos parar com isso tudo, irmãos. Porque Deus fala no meio do fogo, mas fala no meio do fogo para instruir. Não é para a gente sair de qualquer forma. Deus é um Deus organizado. O Espírito Santo é um Espírito organizado. Quando Ele vem, faz bagunça, é maravilhoso. Quando Ele enche a gente. Mas nós precisamos entender que não há separação entre a graça e a verdade, entre o fogo e a água. Amém, irmãos? Amém? Sabe, eu estava na casa do irmão fazendo churrasco. E aí ele foi fazer o churrasco. Só nele virar o carvão na grelha, eu disse: ele não sabe fazer churrasco. Ele falou: pastor, vou fazer um churrasco para nós. Eu disse: irmão, faz um pão de queijo para de tarde, deixa que eu faça o churrasco. Não é a minha praia muito, o Charles que sabe fazer melhor do que eu. Mas daí ele fez o churrasco, botamos a picanha. Daqui a pouco começou a incendiar de fogo. Ele pegou uma garrafa d'água e... Eu digo: não! Não é para jogar água? Eu disse: não, meu filho. Eu disse: se você joga água, você apaga o fogo. Apagando o fogo, você diminui a temperatura da churrasqueira. Diminuindo a temperatura, a carne vai ficar rígida. Eu digo: então como é que faz? Aí eu peguei uma vara e mexi assim no fogo. Eu disse: fogo não se apaga, se organiza. Tem gente que acha que se estudar teologia vai apagar o fogo do Espírito. Vai organizar o fogo do Espírito. A vara da correção, ela organiza o fogo, organiza a brasa viva, para você não ser cozido, para você não ser assado por fora e cru por dentro. Você está me entendendo, querido? Mas a vida inteira a gente passou separando uma coisa da outra. Uma coisa da outra. O cara que ia fazer teologia não tinha mais fogo. Não, porque agora eu sou teólogo. E o cara que estava no fogo não queria estudar teologia com medo de perder o fogo. Não, irmão. Na temperatura certa,
nós vamos queimar todos os dias. Na temperatura certa nós vamos queimar todos os dias. E nós vamos nos jogar no chão, sim. Nós vamos voar, sim. Deixa o menino rodar, meu filho. Glória a Deus, mas estude, se prepare, afie as suas espadas. Amém? Então saiba sim aonde você deve ir, mas mais importante é saber aonde você não deve estar mais. Mas infelizmente muitas pessoas tomam decisões que os tiram da condição de seguir a partir dos fundamentos que é Cristo. Cristo é um fundamento, é o único fundamento, não tem outro fundamento. Eu sou o construtor e Cristo é o fundamento, mas a matéria-prima que eu tenho que usar para a construção é a mesma do fundamento. É a mesma do fundamento. Eu não posso usar outra matéria-prima. Por isso que ele diz: cada um veja como constrói. Porque se eu construir de palha, de feno, de madeira, no fogo vai queimar. Então qual é o fundamento? É Cristo. Eu sou construtor, o que é que eu construo? Usando a mesma matéria-prima que é Cristo. Tem pessoas que são absorvidas pela tirania tem que ser agora, tem que fazer agora. Vamos fazer porque Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado, Ele está na hora certa, no seu time. Deus tem um tempo exato, no seu kairos não tem atraso, não tem adiantamento. No seu kairos Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. O caldo de cana não veio, né, irmão? Mas tá bom, não traz não. E aí o que é que acontece? Nós vamos sendo absorvidos. Lembra do livro que nós lemos, A Tirania do Urgente lá? Aquela lição que a gente fazia com os pastores, isso que há 15, 20 anos atrás, né? Mais ou menos, né? A tirania do urgente. Saia do urgente. Por quê? Porque quem vive no urgente, sutilmente vai abandonando o invisível e o eterno. O invisível e o eterno precisam de tempo. E a gente vai trocando o invisível e o eterno pelo urgente e imediato. E aí a gente não cria vida com Deus. A gente cria uma relação com Deus de superfície, superficial. A gente cria uma relação com Deus de bênção. Deus me abençoou ou Deus não me abençoou. Quando tudo me vai bem, Deus está me abençoando. Quando tudo me vai mal, Deus não está me abençoando. Não, e a gente vive nessa gangorra, essa vida volátil, de não saber as profundidades que eu preciso andar em Cristo. Nós vamos perdendo o privilégio de ser dirigido pelo Espírito. Para ser dirigido pelo Espírito, eu não tenho que anotar o que eu quero fazer só, eu tenho que anotar onde eu não tenho que estar mais. Moisés, anota a saída, deixa a próxima etapa comigo. É eu que vou dizer acampa aqui, porque quando a nuvem parar, você vai saber que tem que acampar. Quando a nuvem parar, você vai saber que não é para ir, mas quando a nuvem se mover, você tem que ir. O que é que eu faço então? Como é que eu vou me programar? Programa as saídas, não as entradas. Programe os lugares que você precisa abandonar dentro de você. Programe as coisas que você não tem que fazer mais. Programe os pensamentos impuros. Programe e mande eles todos ficarem aí. Você não é mais desse lugar. Dê voz de comando às tentações, aos pensamentos impuros. Dê voz de comando. Isso aqui não é mais para mim. Eu não sou mais esse cara. Eu não sou, mas o diabo fica mostrando o meu passado. Quando ele te mostrar o teu passado, mostra o futuro dele. Porque o teu futuro é na glória com Cristo. Se ele está mostrando o seu passado, mostra assim: é diabo, eu fui tudo isso, mas você está lascado, porque lá na frente eu vou me dar bem. Quem vai se ferrar é você. Quem vai para o lago de fogo e de enxofre é você. Eu estou na eternidade com Cristo. Se ele mostra o passado, você mostra o futuro dele. Diga para ele: eu estou salvo. E você é quem mesmo? Não perca o privilégio de ser dirigido pelo Espírito. Você está tão organizado muitas vezes que o Espírito não pode te atrair, que o Espírito não pode fazer. Oh meu Deus, anote as saídas, não as entradas. Deixa as entradas com Deus, é novidade de vida. O que eu vou fazer tu não sabe, tu saberás depois, não é agora. Tu saberás depois, não é agora. Você não sabe o tamanho disso, então não coloque limite nisso.
Você não sabe o tamanho disso tudo. Você sabe o tamanho da sua igreja e quantas pessoas cabem. Você sabe o tamanho da sua empresa e quanto ela fatura. Mas você não sabe onde isso pode chegar. Então não coloque limites. Só saia dos lugares que você não precisa estar mais. Só saia daquele ambiente que não é mais seu. Tire a sua mente daí. Tire esse gatilho. Aleluia, você está me entendendo? Eu sei que você está. Pelo seu sorriso você está me entendendo, mulher. Aleluia. Se nós tivermos fundamentos a partir de Cristo, nós teremos. Guarda aí, porque isso vai te ajudar. Se você trouxe uma caneta, escreve, digita, porque isso vai te ajudar, é instrução. Se nós vivermos nos fundamentos a partir de Cristo, nós teremos renovo permanente. Primeiro, nós vamos ter renovo permanente. Renovo permanente, sabe o que é isso? É todo dia ter um renovo. Segundo, visão correta, sem uma miopia existencial. Ou seja, quando você vê, você vai ver o todo. Você não vai ver só o seu umbigo. Você vai ter uma visão correta sem miopia. Você vai ver tudo. Você vai ver tudo. Você vai ver a igreja de todo mundo. Você vai ver a cidade. Você vai ver a nação. Você vai ver o planeta. Você vai ver o globo. Céus e terra se encontram dentro de você. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Resplandece. Céus e terra se encontram aí. E terceiro, você vai ter excelência com abrangência. Você vai viver uma vida excelente. Você pode não ter de tudo na vida. Você pode morar num barraco, meu irmão, mas a sua casa é um brinco. Você tem um lar, você não tem só uma casa. Você tem um lar. Tem gente que tem casa, mas não tem lar. Tem cama, mas não tem sono. Tem comida, mas não tem fome. Tem religião, mas não tem salvação. Entenda isso. Então nós vamos ter renovo permanente, visão correta sem miopia existencial e excelência com abrangência. Você vai estar todo dia crescendo. Todo dia você vai ter que comprar uma coisa nova. Todo dia você vai ter que ampliar. Todo dia, porque a ampliação não se dá aqui fora, se dá aqui dentro e aqui dentro. Você está ampliando por dentro. O vinho novo que Deus derramou na sua vida, Ele decantou dentro de você e organizou todas as coisas no seu interior. Aleluia. Aleluia. Guarde isso no seu coração. Deus recomeça sempre de onde você está saindo. Deus recomeça sempre de onde você está saindo. Não é onde você está entrando. Você acha que é onde você está entrando. Deus disse, não, é porque você teve coragem de sair. Você teve coragem de sair. Eu não começo da onde você está entrando, eu começo da onde você está saindo. Anote as saídas. Diga para alguém que está do seu lado, anote as saídas. Anote as saídas. Anote, você não sabe o tamanho que vai ser a igreja de Santana. Você não sabe o que Deus tem para Jundiaí, Jean. Você não sabe tudo que Deus vai fazer em Mauá. Você não sabe tudo que tem em Campinas, em Poços de Caldas, em Itupeva, em Bauru. Vocês não sabem tudo. Só tenha coragem de ouvir e obedecer. Saia, saia, se mova, saia. E os sinais seguirão aqueles que vão, aqueles que creem, aqueles que se movem. Ah, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e todo meu ser faz a eternidade se alinhar com o natural. Uma vez
somos pó, proclamamos. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Resiste às saídas. Se assente mais um pouquinho. Vem mais uma. É 10 anos. Dez anos. É 10 anos. Em 10 anos ele vai varrer a terra. Se prepare, Brasil. Ele mandou Moisés registrar as saídas, porque para que o novo seja alcançado eu preciso ir. Eu preciso entrar. Eu preciso ir, eu preciso entrar. Eu tenho que entrar. Porque quando você sai daquele ambiente, todas as perseguições, tentações, calúnias, ataques, elas ficam tudo para trás. Você vai. Em uma semana essas lutas vão acabar. Semana que vem tem luta nova. Coisas que você ainda não venceu. Mas por que eu sou tão perseguido? Porque tem coisas que você precisa dizer não para elas. O inferno precisa ouvir o teu não. Porque o teu sim Jesus já tem. O teu sim Jesus já tem. Você já se deu para ele. Você é dele. Você já deu o seu sim. Agora você precisa dizer não para o inferno. Aí você diz: Senhor, me ajude. E o Senhor diz assim: diga ao povo que marche. Eu já falei o quê? Que eu ia tirar vocês daí e ia levar para um lugar. Vocês já chegaram lá? Não. Então continue. Continue. Você não pode se fechar no que você está fazendo hoje. A Bíblia diz que teve um tempo que Noé abriu uma janela na arca que ele havia feito. Noé está quase um ano dentro da arca. Choveu 40 dias e 40 noites, mas ele ficou dentro da arca um ano. Imagina, um ano. Aí ele abre uma janela na arca que ele havia feito. Ele abriu uma janela, soltou um corvo. Daqui a pouco ele soltou uma pomba. Ela veio com um raminho. Não é pessoal, a água está baixando. Daqui a pouco ele soltou ela não veio mais. Ela disse: gente, está quase chegando o começo da nossa missão. Mas peraí, pai, a nossa missão não era fazer a arca? Não, meu filho. A nossa missão é reconstruir o mundo depois de sair da arca. Fazer a arca, irmão, é fácil. Fazer a arca é fácil. Alugar um prédio, comprar um terreno, essa é a parte fácil. Essa não é a sua obra. A maior obra de Noé não foi construir uma arca, levar 100 anos para construir uma arca. Foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. E por que Noé estava pronto para reconstruir o mundo? Porque enquanto ele construía a arca, Deus construiu Noé. Deus está te construindo ou te reconstruindo enquanto você faz a obra de Deus. Então a sua maior obra não é construir uma igreja, levantar uma igreja do chão, é ser reconstruído por Deus, missa. Todos os dias o ex-traficante vai ficando mais para trás. Eu vou anotando as saídas e o apóstolo vai nascendo mais vivo. Todos os dias o traficante vai ficando lá para trás. Ele está lá para trás. E cada dia que nasce, o apóstolo está indo mais para frente.
Então, não anote as entradas, anote as saídas, porque lá você não volta mais. 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 Anote as saídas, para você saber que você não tem que voltar mais em alguns lugares. Eu não estou falando de lugares físicos, eu estou falando de lugares em você. Lugares em você, querido. Então, posso dar um conselho? Deixa uma janela aberta em tudo que você está fazendo, para você ter uma visão do futuro. Você não vai ter clareza do futuro, mas você vai ter uma visão do futuro. Por isso que Daniel está lá em Babilônia, mas a sua janela está aberta para Jerusalém. Hey, oh cara, soriamandore, suriala, Pastor, e como é que eu faço quando não há mais sinais no lugar que você está? Não é mais o seu lugar. Quando não tem mais sinais no lugar que você está, que vai dando aquele desânimo, você pensa, aqui não é mais o meu lugar. Mas não é porque o lugar é ruim, é porque os sinais para você cessaram ali. E Deus tem algo para você. Os sinais para você cessaram ali. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando não há mais sinais, o lugar que você está não é mais o seu lugar. Porque o lugar que você está, onde Deus está operando, tem sinais diários. Sinais diários, movimentos diários, elevações diárias. É dinâmico, é um dinamismo, é intenso. Aleluia. Uma janela está abrindo na nossa nação, irmãos, dizendo para nós: esse não é mais o nosso lugar. Esse não é mais o nosso lugar. Mas pensando assim, muitas pessoas estão deixando o Brasil e indo embora. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: não é mais o seu lugar, Brasil. Abre uma janela para o futuro. Abre uma janela para o futuro, porque eu vou mexer na nação. Eu vou mexer, diz o Senhor. Não há mais a nossa condição. Não é mais a nossa condição. Por isso que o Senhor diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o quê? Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Você tem aqui Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. A minha tradução diz: porque dele procede as saídas da vida. É a mesma coisa. Agora, como é que você guarda o coração? Ouvindo louvor o dia inteiro, orando o dia inteiro. Isso é bom, é importante. Mas como é que você guarda o coração? Versículo seguinte: evite todas as conversas maldosas. Afasta-se das palavras perversas. 25. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, e nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Verso 28, eu acho que acaba aqui. Acaba no 27. Você ouviu como é que guarda o coração? Pondera as veredas dos teus pés, que a tua boca não fale engano, que os seus olhos olhem retamente e as tuas pálpebras não te enganem. Cuidado com as palavras da sua boca. Cuidado com o que você pensa e fala. Como é que você guarda o coração? É dele que procedem as saídas da vida. E o que é que o Senhor te pede? O Senhor te pede o teu serviço ou o teu coração? Ele diz: filho meu, me dá o teu. É daí que sai. O Senhor está dizendo: anota as saídas. Sabe o que é que o Senhor quer ouvir de ti? Não é o que você quer fazer. Deus quer ouvir de ti: Senhor, eu não vou mais fazer isso. O Senhor quer ouvir de ti as suas saídas, não as suas entradas. Por isso que Deus não aceita voto de
Porque as pessoas gastam tempo prometendo para Deus coisas que elas não fazem. E o Senhor diz: não me promete coisas que você não vai fazer, me promete coisas que você não vai fazer mais. Diga para mim: Senhor, eu era prostituto, mas eu não vou ser mais. Senhor, eu era pornográfico, mas eu não vou ser mais. Senhor, eu era imoral, mas eu não vou ser mais, porque agora eu achei o Senhor. O Senhor diz: você entendeu o que é anotar as saídas. Lá, quando você anota as saídas, você tem um caminho novo. Eis que eu faço nova todas as coisas. Tem um caminho novo diante de você. Mas você fica prometendo: Senhor, eu vou orar 3 horas por dia. Senhor, eu vou jejuar 2 dias por semana. Senhor, eu vou dar 20% das minhas entradas. Senhor, eu vou... Você promete um monte de coisa que você não faz. E Deus está dizendo: eu não te pedi nada. Então me dá tuas saídas, não as tuas entradas. Me dá tuas saídas. Já dizia o profeta que o pior é aquilo que sai da boca do homem. Então deixa eu te falar, irmãos. Deus mandou registrar as saídas, porque as entradas só Deus conduz. Todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo pela internet, luta por 3 coisas. Ou você luta por um propósito, ou por ambição, ou por necessidade. Ou você está guerreando por propósito, por necessidade ou por ambição. Mas todo mundo luta por alguma coisa. Amém, irmãos? Eu coloco a mão no seu coração. Ou melhor, eu coloco a mão na sua cabeça. Quando você vem aqui na frente, eu ponho a mão na sua cabeça. Mas no seu coração, quem põe a mão é o Senhor. Irmãos, o evangelho é cósmico. Por isso eu preciso entender reino de Deus. Senão eu vou trabalhar só para minha denominação, só para minha igreja local. Eu não vou entender o propósito da minha igreja local numa cidade. É muito mais do que salvação de indivíduos. É uma obra cósmica que redime toda a terra. Irmãos, olha o que diz Hebreus 9, 23. Hebreus 9, 23 diz assim: assim as representações das coisas no céu tiveram de ser. O que a Bíblia está dizendo? Que até o céu foi purificado. Se o céu foi purificado, o que você acha que a terra precisa ser? Assim as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas, como o sangue de animal. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com um sacrifício muito superior. Quem é que purificou as coisas do céu, irmão? Quem? Quando ele levou, ele disse: ainda não tive com meu pai, não toque em mim, Maria. Quando ele entra com o sangue no tabernáculo celestial, até os céus foi purificado. Se os céus foram purificados, você imagina a terra. Quem é que entrou com o seu sangue, com um sacrifício? Quem é que ressuscitou, desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, depois subiu aos céus, está à direita de Deus? Quem? Irmãos, ele entra no tabernáculo celestial e muda a ordem sacerdotal, que até os 24 anciões reconheceram isso e se lançaram as coroas no chão. Até os 24 anciões, quando viram ele chegando, tiraram as coroas e colocaram aos seus pés. Ele mudou toda a ordem sacerdotal. E ele ainda não terminou a sua obra. Ele diz que haverá novo céu e nova terra. Para que novo céu e nova terra? Para quem nasceu de novo. Porque não vai haver limite. Não vai haver limites. Para quem nasceu de novo, céus e terra vão se encontrar em você. Não há limites para quem nasceu de novo. Ele mudou até o sacrifício. O sacrifício agora é vivo. Ele não diz: não adianta mais matar animal, não adianta mais se mutilar. O sacrifício agora é vivo. Então apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Porque nós sempre vamos ministrar do céu para a terra. Registre as suas saídas.
Tem alguns lugares que você não pode estar mais em você. Esses lugares são sombrios. Esses lugares não existem mais dentro de você. E todo dia o diabo vai fazer você lembrar de alguma coisa que você já fez de errado. Todos os dias isso é a tentação do diabo. A maior arma é a intimidação. E o Senhor está dizendo: anote as saídas, saia daí. Você não é mais esse homem, você não é mais essa mulher. Amém, irmãos? Vinde, tornemos ao Senhor. Está na hora de voltar-se a Deus. Igreja, se volte a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: se volte a Deus. Porque a agenda do Evangelho, a agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação. A agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação, irmãos. Porque Evangelho é luz em movimento em meio às trevas. Por isso que aquela sarça não apagava de noite. Evangelho é você continuar caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando, irmãos. Continue caminhando. Vai soltando as amarraduras da impiedade. Evangelho é um estilo de vida simples e prático. E só tem um modelo. O modelo não é Luiz Hermínio, não é Juscelio de Souza, não é Pastor Wagner. O modelo é Cristo. Cristo é o modelo. E não torne o Evangelho complexo ou místico, para que ele seja aceito, para que ele seja atraente. O resultado do Evangelho não está com quem entende, é com quem pratica. Se o Senhor está dizendo nessa noite: solte. Sabe o que eu vejo aqui essa noite? Pela minha fé, eu vejo que essa palavra está libertando alguns de nós. Alguns de vocês estão dizendo assim: eu vou listar tudo que eu não vou fazer mais. Eu vou listar tudo que eu não vou dizer mais. Eu não vou listar tudo que eu não vou fazer mais. Porque Evangelho, irmão, não é uma recompensa para o justo, é uma esperança para o perdido. Isso é Evangelho. Evangelho não é Deus construindo heróis, é Deus restaurando vilões. Isso é Evangelho. Evangelho é para dar condição da pessoa de se desenvolver e não para proteger ela do mundo. Deus não tem nenhuma razão de proteger você do mundo. Só passe sangue na porta. Mas Deus tem que me proteger do mundo. Deus tem que me guardar do mundo. Deus não vai colocar você numa redoma de vidro se o objetivo dele é te levar para o Egito. Deus te quer no Egito. Está amarrado. Porque o principal propósito do Evangelho não é te privar do sofrimento presente, mas é te privar do sofrimento eterno. Esse é o propósito do Evangelho. E você está lutando, fazendo campanhas na igreja para se livrar das dores presentes. O objetivo do Evangelho não é te libertar das dores presentes, mas é das dores eternas. E no pacote também tem dores presentes, mas esse não é o objetivo. Ah, mas o Evangelho é complexo. Não, ele é complicado para uma mente humanista, mas ela é simples para o homem que pratica o Evangelho. Evangelho não são homens assistindo à crucificação, são homens crucificados com Cristo. Isso é Evangelho. Evangelho que nós estamos aprendendo tem que nos conduzir até a cruz. Evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não é Evangelho. Antigamente eu tinha um programa na rádio. A rádio ainda tem lá em Itajaí, a gente ainda tem programa, mas eu quase não vou, dificilmente eu vou uma vez no ano. A gente cantava uma música: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Hoje importa a igreja que tu és, sim. Acabava o programa de rádio, eu dizia assim: agora, quem quer aceitar Jesus, ore comigo essa oração. Yeah, yeah, yeah. Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control.
Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Agora procure uma igreja perto da sua casa. Hoje nós não podemos mais dizer assim, procure uma igreja perto da sua casa. A gente diz, procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja perto do fogo de Jesus, da voz de Jesus. Procure uma igreja que está ensinando a avançar, onde não tem um homem como protagonista, mas é um corpo se movendo. Evangelho, ele não é hóspede de nenhuma cultura. O Evangelho é juiz de todas as culturas da terra. Eu nunca estive num lugar que Deus não estivesse lá. Em todas as nações que eu já fui, Deus sempre está lá. Sempre que você começa a falar dele, ele aparece. Ele impressiona os hindus, ele impressiona os muçulmanos, ele impressiona os irmãos de outras religiões. Ele vai impressionando todas as religiões. Nós já fomos em lugares que parecia que Deus não vinha e ele veio. Ele sempre vem. Pregar o Evangelho não é tudo, viver o Evangelho é tudo. O Evangelho não se hospeda em nenhuma cultura, ele é juiz de todas as culturas da terra. Então solte algumas coisas, não adianta. Porque pregar o Evangelho não é tudo. Por que não é tudo? Porque daqui a pouco a IA vai pregar o Evangelho para você. Se você entrar na inteligência artificial e pedir, IA, faça um esboço para mim falando do Espírito Santo, você prega 3 dias sobre o Espírito Santo. Só que ela só informa, ela não transmite. Não é informações que a nossa geração precisa. Nós temos tantas informações que, se nós não cuidarmos, em pouco tempo podemos ficar burros na fé. Esse excesso de informações é muita comida. Você já chegou em casa com fome? Já? Chega assim 1h da manhã com fome, tudo fechado. Se abre a geladeira, tem aquela Coca-Cola sem gás. Ó, ela vai. Aquela pizza. Aí se tem uma pizza aqui, aí a sua esposa diz, é de sábado passado, amor, mas esquenta que dá para comer. Aí você esquenta e tem que comer ela quente, porque se ela endurecer, ela quebra o seu pivô. O problema da fome é esse. É que um povo faminto acaba comendo qualquer coisa. Então hoje muitas pessoas estão comendo filosofia grega, achando que é evangelho. Comendo autoajuda, achando que é ajuda do alto. Comendo costumes religiosos, achando que é santidade. Meu Deus. A fome é boa, irmãos. Eu sou a favor dela. Uma fome por Cristo. Mas até a fome, ela precisa ser doutrinada.
para não acabar comendo qualquer coisa. Então é melhor você comer quando não estiver com fome, para quando você estiver com fome não comer demais e se fartar e ter que vomitar depois. Todo ensino que não ensina primeiro você a negar a si mesmo não é evangelho. Um povo que é alimentado de Cristo, ele não arruma serviço para a sua igreja. Um povo que é alimentado de Cristo, ele não depende de uma mão na sua cabeça. Um povo que é alimentado de Cristo, ele coopera com os seus pastores. Ele não é um problema para a sua igreja. Por quê? Porque ele come de Cristo. Jesus, irmãos, por onde Jesus passar, ele vai ressignificar tudo. Eu vou terminar aqui. A Bíblia diz: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Não é assim? A Bíblia não diz isso? Maldito, Deuteronômio capítulo está na Bíblia, Deuteronômio 27, eu acho que é uma coisa assim. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, mas ele não se tornou maldito. Foi a cruz que se tornou bendita. Porque a cruz que era maldita se tornou um símbolo de salvação. Porque por onde Jesus passa, ele ressignifica tudo. Ele passou na sua vida, seu maldito, e hoje você é esse homem abençoado de Deus. Você é essa mulher abençoada de Deus. Porque onde Jesus passa, ele ressignifica a vida das pessoas. Jesus não se tornou maldito passando pela cruz, foi a cruz que se tornou bendita. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A cruz se tornou bendita. Então não se alarme quando tudo parecer maldito. Não se alarme quando tudo parecer perdido. Jesus pode ressignificar tudo. Eu sei que Jesus pode ressignificar tudo. Por onde ele passa, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Deus não adotou os nossos métodos imediatistas. Não, ele continua fazendo o que ele foi chamado para fazer. Como eu disse hoje à tarde, quem tem pressa é a carne. É a carne que quer ter prazer antes de ter aliança. É a carne que quer prosperar antes de trabalhar. O Espírito não tem pressa porque ele é eterno. Então vai anotando tudo que você tem que deixar. Não pisa mais aí. E caminhando eu vou para Canaã. Deus não tem planos com a carne. Pastor, mas o evangelho é complexo. Não, ele é complexo, mas não é complicado. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele quer que Deus resolva o seu problema numa corrente de 7 dias. Ele quer que Deus resolva o seu problema numa campanha de oração de 21 dias. Esses dias alguém me perguntou: pastor, de quanto tempo eu devo fazer uma campanha de oração para Deus me abençoar? Eu disse: uma vida inteira. Uma vida inteira. Alguém perguntou para Charles Spurgeon: quanto tempo você leva para fazer um sermão? Ele disse: faz 30 anos que eu estou fazendo o mesmo. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. As trevas não trabalham para te tirar daqui, irmãos. Elas não trabalham para te tirar da congregação, mas para te tornar carnal, para te tornar natural. Eu quero terminar aqui, que eu acho que a gente pode orar agora. Eu acho que você está carregado dessa palavra. Eu acho que essa palavra te carregou aqui hoje, hein? Eu sinto um peso aqui. E não é peso de maldade, de maldição, não. É um peso de glória. É o cabode, não é teofania, não. É peso de glória, cabode. Sabe quando Deus fala assim, vem aquele peso que a gente fica: uau, cara, eu tenho que deixar muita coisa. Vou ter que comprar um caderno de 10 matérias para escrever tudo que eu tenho que deixar. Escreva, irmão. Você vai ter que deixar todo dia alguma coisa para trás. Para cada coisa sua que você deixa, você ganha uma coisa dele. Para cada pensamento impuro que você diz: sai, demônio, você não vai falar na minha cabeça, não. A minha mente é a mente de Cristo. Você não é responsável pelo que passa na sua mente, mas você é responsável pelo que permanece. E o que permanece te alimenta. E o que te alimenta, alimenta a tua crença.
Deus quer mexer na sua natureza e na minha natureza. Fique de pé comigo. Glória a Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Como eu digo, você não tem que gostar do culto, você tem que entender ele. Porque você só desfruta do que entende. Pastor, mas eu não estou sentindo. Ah, você vai sentir. Porque é impossível depois que você entender, você não querer mais. É impossível depois de você comer do fogo de Cristo, você não querer aprender com Cristo. O problema é que as pessoas querem estudar Deus sem ter vida com Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Só para quem crê, sai correndo do seu lugar e vem aqui para frente. Procura um lugar nesse altar. Se quiser deitar lá em cima, deita. Se quiser ficar no chão, fica. Mas deixa alguma coisa para trás e anote as suas saídas. Ei, Jesus.